Mas o quanto eu me conheço para saber o quanto de energia eu quero gastar nessa história toda? O quanto eu sei que é importante, o quanto eu estou disposto a gastar de energia nesse final de ano? E aí, muitas vezes, eu paro e tenho que pensar. Para isso, eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu deixo de gostar, com quem eu quero estar convivendo nesse final de ano, com quem eu quero confraternizar, com quem eu preciso ter liberdade de dizer, isso aqui não é legal, não estou bem com isso aqui, não é bom, né? Porque aí sempre vai ter aquela situação de maior desconforto. Eu preciso saber quem eu sou. Por isso eu começo pela questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, menor vai ser o nível de estresse que você vai ter na sua história, de vida como um todo. Quanto menos você se conhecer, mais livre você vai ficar para ter qualquer tipo de estresse. Então, começa aqui a questão de a gente poder ter festas de final de ano, mas quanto mais a gente puder estar sabendo como eu vou lidar com isso, melhor. Não adianta também, gente, parar e pensar assim, olha só, não vou ficar em lugar nenhum, não vou confraternizar com ninguém, não vou ficar trancado no quarto estudando. Isso aconteceu há muitos anos atrás, com a minha sobrinha, que estava fazendo vestibular para medicina. Chegou um ano que a gente foi para a casa da minha irmã, porque ela não podia sair de casa, ela estava estudando vestibular de medicina, e ela não apareceu na sala, enquanto nós estávamos lá só na hora da meia-noite para brindar. Eu olhei para minha mãe, que na época era viva, eu disse, mãe, ela não vai passar. Minha mãe, como assim que ela não vai passar? Ela não vai passar. Quem fazer essa estrutura, que acha que dia 31, às 11h30 da noite, ainda tem como render alguma coisa, e sai do quarto às 11h50 e volta para o quarto à meia-noite 10 para estudar, não vai passar. Dito e feito. Foi lá e não passou. Infelizmente. Chegou outro ano, ela entrou, estudando, para medicina de novo, seguiu estudando. Estava na festa de Natal, estava na festa de Ano Novo, estava fazendo várias outras coisas. Eu olhei para a mãe, agora ela vai passar. E a mãe, como sabe? Porque ela está estudando e controlando o tempo que ela está estudando e controlando aquilo que ela tem que fazer para poder dividir o seu tempo. Não deu outro. Ela foi lá e passou. Aí minha mãe perguntou na época, tu tem bola de cristal? Eu digo, não tenho. Eu trabalho com comportamento humano e eu sei que o comportamento humano ele não foge muito de um padrão. Então, eu preciso ter noção de como ele funciona para, a partir daí, poder administrar ele. Então, quanto mais a pessoa... Porque, claro, eu vou puxar a brasa para o meu assado. Naquele ano que ela não passou, no ano seguinte, os professores de cursinho olharam para ela e disseram assim, acho que tu precisa fazer terapia. Tu está muito estressada. E ela prontamente aceitou e foi. Chegou no final do ano, ela estava mais tranquila. Terapia não é milagre, mas ela se conheceu e soube lidar com as suas emoções lá na hora da prova. E também com as festas de final de ano, que tiveram de novo, mais um. Né? Ela já está formada, a residência pronta, a mestrado, já passou um bom tempo nessa caminhada aí. Eu sou mais velhinho mesmo, estou nessa função já fazem mais de 20 anos, então já deu tempo das pessoas se fazerem, se passarem, se formarem, fazer residência, e assim a gente vai. Essa é uma foto que também eu gosto bastante, que nos mostra assim, se eu preciso me conhecer, será que eu conheço suficientemente para saber que talvez embaixo do iceberg, embaixo da água, tem uma situação muito mais forte? Tem várias coisas aqui que sejam muito mais escondidas do que aquela que aparece? Será que eu sou honesto comigo? Será que eu lido bem com essa história comigo? Será que realmente eu sei quem eu sou nessa caminhada? Será que eu sei o que eu quero realmente no final de ano? Será que eu quero confraternizar com alguém? Será que eu estou afim de repente, fazer todo um movimento? Eu quero ficar nessa loucurada de shopping, acho que esse ano não vai ser tanto, mas de shopping, trânsito, todo mundo enlouquece e parece que depois passa tudo. Será que eu sei o que realmente eu gosto? Será que eu sei o que realmente eu quero? Ou será que eu não sei? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer e vocês podem se responder internamente. Mas é importante a gente saber que tem muitas coisas, e aqui não tem nada a ver com consciente, inconsciente, tem a ver sim com saber aquilo que a gente pode estar abaixo do nível daquilo que a gente enxerga. Sempre a gente pode descobrir coisas a mais. Sempre a gente pode saber coisas a mais da gente. Só que para isso exige esforço, exige dedicação, exige paciência e tolerância. Porque muitas vezes a gente descobre coisas na gente que a gente não gosta. E aí, de repente, a gente vai lá e daqui a pouco mais se arrebenta. Por quê? Porque
porque eu não respeitei qual é o meu limite aqui. Então, a questão do autoconhecimento, a questão de poder estar se percebendo, e uma das formas que a gente vai poder estar administrando a questão do final de ano, com o estudo e o estresse que vai estar acontecendo ali no dia a dia. Quando, na medida do possível que eu vou me conhecendo, eu estabeleço a partir daí quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos pessoais, aonde eu quero chegar. De repente eu vou lá fazer um concurso, porque eu ganhei um dia e me disse que era legal. Eu preciso mudar de vida e eu acho que fazer um concurso vai ser uma coisa legal. Eu preciso conviver mais com pessoas, aí eu vou lá e vou fazer um cursinho preparatório. Ou seja, eu preciso saber de que forma, qual é a minha meta. Gente, uma das coisas que eu vejo assim, muito no dia a dia é que as pessoas pipocam muito de metas. Elas começam num objetivo e vão pipocando para outro. Porque esse é mais difícil, aquele é mais difícil, aquele é mais difícil. Muito bem. Eu não vou ter, de repente, uma caminhada como eu gostaria de ter. Eu não vou ter, de repente, uma história como eu gostaria de fazer, porque o concurso ele é trabalhoso. Se alguém em algum momento disse para vocês que concurso era uma barbada, que estudar para concurso, administrar o estresse e tudo mais, busquem essa pessoa, peguem essa pessoa pelo cangote e deem umas porradas nela, porque isso não é verdade. As pessoas passam e depois parece que o mundo vira cor-de-rosa. Não, foi tranquilo, foi numa boa, eu me esforcei, mas elas esquecem rapidinho do padrão que elas fizeram. Isso eu posso dizer porque eu vivenciei. Um dia após a posse, ou no dia da posse, perdão, algumas pessoas perguntando, o que tu fez para passar? Ela disse, quase nada. Quase nada. Eu acompanhei ela o tempo inteiro da preparação e ela vai e responde para outra pessoa, quase nada. Então, isso passa muitas vezes pela questão de você saber quais são as minhas metas. As pessoas gostam muito de perguntar e de questionar, o que você fez para passar, qual é o melhor método para estudar, de que forma eu melhoro as minhas coisas. Muito bem. Cada um tem um método de estudo. Cada um busca algo que tem que chegar. O que faz efeito para mim, pode não fazer efeito para vocês. Eu preciso estudar escrevendo. Eu, Fernando. O computador está aí, ele é necessário, mas eu preciso imprimir as coisas para poder ler depois. Fui escrevendo a questão do livro, fui escrevendo no computador, mas chegou uma hora que eu disse, eu não consigo mais saber o que eu escrevi embaixo e o que eu escrevi em cima. Imprimi o negócio. Eu tinha tranquilamente umas 10 páginas que eu já tinha escrito em cima, que eu voltei a escrever embaixo, que eu fiz corta, recola e copia, que se eu não tivesse colocado, se eu não tivesse impresso, eu não saberia disso, de forma alguma. Por quê? Porque eu ainda sou do papel e da caneta. Então eu preciso estudar, e eu estudo quantas vezes eu preciso, no papel e na caneta. Tem uma pesquisa que saiu em Harvard que disse que escrever não é o melhor método. Muito bem. Eu respeito, é uma pesquisa que é extremamente respeitada, mas eu, Fernando, tenho minha forma de agir. E isso eu preciso respeitar mais, porque senão eu vou ficar buscando e tendo situações que são ditas pelo externo e muitas vezes não vou estar fazendo a minha parte. Então, se eu tiver claro quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos, automaticamente eu vou conseguir dar um passo para frente. Vocês podem pensar, muito bem, Fernando está dizendo que é importante fazer metas e objetivos pessoais. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, mas você vai construir isso, desde que você esteja disposto a isso. E são metas e objetivos pessoais que eles ficam abertos, para a gente poder ir trocando na medida em que a gente vai andando na nossa caminhada. E aí a gente pensa assim, muito bem, construir metas, construir objetivos, é uma situação que automaticamente já gera estresse. E aí a gente tem alguns limites de estresse, né? A gente está aqui do mínimo até o máximo de estresse. E as pessoas têm, infelizmente, a ideia de que estar estressado é exclusivamente ruim. De que estar no nível de estresse é ruim. Quando se está no nível máximo, ele é ruim. Mas tem situações que vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, que ele é bom. Ele nos faz andar. Ele nos faz caminhar para a gente poder chegar onde a gente quer. Mas está ali. A pessoa fica num padrão, numa batida de estresse, e aí as pessoas ficam lá, naquela situação, e não saem daquilo. Porque não está claro aonde eu quero chegar. É aquele negócio assim, estudar para concurso, gera estresse. Fazer uma dissertação de mestrado, gera estresse. Trabalhar, gera estresse. Muito bem. Eu consigo fazer isso de um jeito legal? Ou eu gasto muito mais energia do que eu posso? Então, está no jogo. Às vezes as pessoas me dizem assim, eu vou começar a estudar para o concurso, te prepara, não ficar estressado. Mas eu queria me preparar de uma forma zen, eu queria me preparar de um jeito que eu pudesse ficar super numa boa, que desse tudo... Não dá.
Dessa forma não tem como. Porque essa mesma energia que nos move, essa mesma situação que nos mexe para que a gente possa chegar em alguma coisa, é a mesma que nos derruba. É a mesma que nos bota para baixo. Então a gente tem os conceitos de estresse, que a gente tem o estresse positivo e o negativo. Porque o positivo é aquele que nos impulsiona, aquele que vai nos levar para algum lugar algum, vai nos dar uma meta, vai nos dar um objetivo. E o negativo é aquele que nos deixa dor de cabeça, dor de estômago, dor nas pernas, dor de barriga, dor em todo que é lugar. E aí as pessoas pensam, as pessoas ficam mais irritadas, as relações pessoais ficam mais complicadas, e tudo isso fica mais difícil. Por quê? Porque eu estou aqui, no negativo. E o grande lance quando eu falei em autoconhecimento é saber aonde eu deixo o meu estresse e onde eu acho o meu estresse positivo. Que é uma forma de poder lidar com isso. Essa foi uma curva que foi desenhada em 1908 por 2 cientistas de Harvard. Por incrível que pareça, a gente olha hoje em 2015 e a curva está totalmente intacta. Ou seja, eu tenho um nível de estresse e tenho uma performance. Quanto mais alto o meu nível de estresse, mais baixa a minha performance. Quanto mais baixo o meu nível de estresse, mais baixo também a questão da minha produção. Então eu tenho estresse médio e eu chego aqui e trabalho no nível mediano, para ter uma performance ótima. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, e a minha dissertação de mestrado foi em cima disso, onde eu estudei as questões dos alunos do exame da ordem, para ver qual era o nível de ansiedade e de estresse deles. Cheguei lá, pensei, quem não passa vai estar no nível de estresse super elevado. Não vai passar por isso. Não. As pessoas estavam no nível... Quem passou estava no nível mediano de estresse. Aí fui lá, botei lá, dizendo, olha, a curva que foi estudada em 1908 lá, permanece a mesma. Não contente, este ano a minha esposa está terminando psicologia, ela tinha que fazer TCC, eu digo, vamos medir novamente. Eu sou teimoso. Vamos medir para a gente poder ver quem está muito estressado, quem não vai passar. E aí nós chegamos lá, fizemos uma coleta com 82 pessoas. Chegamos exatamente na mesma conclusão. As pessoas que estavam no nível de estresse mediano tiveram uma performance alta e passaram. As pessoas que estavam esgotadas não passaram, e as pessoas que não estavam nem aí também não passaram. E aí ela foi embasar o trabalho dela, foi escrever a parte do TCC dela, e a professora disse para ela assim, mas não tem uma coisa mais moderna do que 1908 falando sobre isso? Aí eu disse para ela, não tem. E eu falei para minha esposa, eu assisti, no início de novembro, eu fui em um evento e tive realmente o prazer e a satisfação de assistir uma palestra do Daniel Goleman. E lá ele falou sobre essa questão de foco, e ele falou sobre a questão de estresse. Ele falou sobre a questão de atenção. Ele falou da questão de como se mantém um foco. Ele veio e falou exatamente aquilo que a gente precisa olhar e ver. O que ele projetou no evento? A curva de estresse. Exatamente essa. Quer dizer, não com os bichinhos bonequinhos. Naquele momento eu tirei foto do slide, mandei hoje em dia com o WhatsApp, mandei para minha esposa para mostrar para a professora aí. Daniel Goleman, em 2015, dizendo que isso aqui ainda é válido. Para quê? Para que você tenha foco. Ele coloca exatamente isso. Você não consegue ter foco nas coisas se você não encontra esse nível de estresse mediano. Só que ele usa a questão do estresse mediano, ele usa a questão do foco, da atenção seletiva. Quanto mais você tem atenção focada em uma coisa de cada vez, maior vai ser o seu foco. Maior vai ser a sua capacidade de chegar nesse nível médio aqui de estresse e uma performance melhor. Então, o que ele traz de, entre aspas, de novidade, que tem no livro dele, Foco, que está escrito, é exatamente isso. Que se você manter a sua atenção direcionada, de preferência, em uma coisa de cada vez, maior a sua capacidade de obter focos ao longo da sua vida. E ele disse que isso é uma coisa que se traz. Né? Se você sempre veio crescendo ao longo da vida, e você veio focando em algumas coisas específicas, você tem capacidade de memorização melhor, você tem capacidade de lembrança melhor das coisas, e você tem condições de atingir aquilo que você quer. Eu estava sentado do lado de uma colega,
E ela me disse, talvez por isso então eu tenho uma memória de elefante, porque quando ela se atira para aquele negócio, ela foca e o mundo pode estar caindo fora ali, e que ela está ali direcionada naquilo ali. Eu não entrei no detalhe com ele, não era o foco da preocupação, mas eu queria questionar para ele, e o déficit de atenção? Queria me dar um balão e ele me dizer, não, mas o déficit de atenção está fora disso aqui, estou falando de outra coisa. Né? Então, ele traz para a gente exatamente isso. Então, por que eu falei do autoconhecimento no primeiro momento? Eu só vou saber qual é o meu nível de estresse mediano se eu souber quem eu sou. Se eu souber como eu vou lidar com isso. Eu preciso saber quando é o momento em que eu fico mais estressado e o momento em que eu fico menos estressado. Quando a gente acorda, normalmente, a gente acorda aqui. Dependendo, né? Ou seja, se a gente teve uma boa noite, se não teve nada de estresse, se os cachorros deixaram de dormir, a gente vai acordar, vai começar a acordar, estava no sono, vai começar a entrar em alerta e vai chegar num determinado momento, vai chegar no nível médio de estresse. E a nossa performance vai ser a melhor. Vai passando o dia, a gente vai ficando às vezes mais desadaptado, passa por um pouco de ansiedade, vai ficando esgotado e automaticamente a nossa performance cai. Não é à toa que todos nós temos uma queda de rendimento em determinado momento do dia. Isso não é de graça. É porque, na verdade, a gente está entrando no nosso nível de estresse mais alto. E isso faz com que a gente tenha uma produção, uma performance baixa. A grande diferença das pessoas, que eu vejo, pelo menos na minha prática, é que as pessoas tentam ultrapassar os seus limites. O corpo está gritando, dizendo que ela está estressada, a cabeça está fervilhando e ela não para. E ela quer fazer com que você tenha uma performance melhor. As pessoas, hoje em dia, estão tentando, no meu entendimento, ultrapassar as barreiras normais do que um corpo, do que um pensamento, do que uma capacidade de um cérebro pode suportar. Ah, mas a gente só conhece 20% que o cérebro funciona. Sim. E aí? Isso não quer dizer que nos 20% eu não chego no nível esgotado. Ah, mas eu preciso desenvolver os outros 80%. Calma. Calma. É uma coisa que a gente precisa entender isso. E resgatando ali também, só um pouquinho, voltando, uma das coisas que o Daniel falou, Daniel é super íntimo, né? Parece que é meu amigão, né? Uma das coisas que o Daniel Goleman falou foi exatamente o seguinte, de que as pessoas têm vários programas, entre aspas, várias situações, várias técnicas, várias informações, vários exercícios para modificar o seu comportamento, o seu pensamento e suas emoções. Só que tem um detalhe pequeno, ele falou. O hardware, ou seja, o cérebro, continua o mesmo, desde que o homem é o homem. Então, essa é a grande diferença dos estudos dele hoje em dia, de como, de alguma maneira, mexer no hardware. Então, eu preciso saber como o meu hardware funciona, como o meu cérebro funciona. Porque dessa forma, eu vou conseguir tirar o melhor de mim. As pessoas às vezes me dizem, Fernando, eu gosto mesmo de produzir de madrugada. Se você pode, sem problema nenhum. Como assim eu posso? Tem uma convenção social que determina que tudo fica aberto das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, e até às 10, dependendo do shopping, dependendo das situações. Muito bem. Mas tem situações de pessoas que vivem e produzem num outro momento, e podem produzir num outro momento. Então as pessoas, de repente, vão lá, estudam de noite, e de manhã, elas podem dormir até um pouco mais tarde. Qual é o problema? Mas aí eu vou, como já ouvi, mas daí eu sou um vagabundo. Vagabundo por quê? Você ficou estudando até mais tarde? Porque o mundo está acontecendo. Sim, e aí? Daí tem que estar acontecendo junto. Por quê? Cada um funciona de um jeito, gente. Cada um tem um jeito e uma forma de lidar com as suas coisas. Isso que é a grande diferença. Esse que vai ser o grande esquema de a gente poder saber, de aproveitar a nossa capacidade de energia, de aproveitar a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade intelectual para chegar onde a gente quer. Então a gente tem ali os estudos, a gente tem as festas de final de ano e a gente tem o estresse. Eu tenho total capacidade de fazer com que meu estresse fique alto nesse momento, porque de repente eu tenho que fazer várias coisas, os estímulos são extremamente altos, ou eu posso ter a minha capacidade de usar o meu estresse mediano. É natural, eu vou ser repetitivo e vou dizer para vocês, é natural que ao longo do tempo as pessoas se sintam mais estressadas. Hoje ainda falava com uma menina de estudante de medicina, de vestibular de medicina, e ela me disse, estou esgotada. E eu disse para ela que dia é hoje? E ela, 1º de dezembro. Há quanto tempo está estudando? Há um bocado. Hoje tu não quer estar cansada.
Mas eu não podia. Não é questão de poder ou não poder. É você entender que este momento é um momento de maior estresse, é um momento de maior cansaço. E se você parar agora na reta final, porque de alguma forma você acha que você não vai conseguir, aí sim você vai botar tudo a perder. Porque você vai ficar de um jeito esgotado, porque você não está fazendo boas provas, que você não está tendo bons rendimentos, que você não está... Ok. Então, conviver e saber como a situação está é o primeiro passo, um dos primeiros passos para a gente saber de que forma lidar. Por isso eu volto lá na questão do autoconhecimento, para a gente saber assim. A pergunta sempre é essa: como eu chego aqui? Percebendo. Se observem no dia a dia. Se olhem um dia depois do outro. Percebam como cada um acorda, como cada um funciona, como cada um chega no final do dia. Se está em performance alta ou baixa. Se liguem no jeito de vocês funcionarem. Nós funcionamos muitas vezes no automático. Nós não prestamos atenção, ficou ótimo, elogios. Não prestamos atenção, muitas vezes, nas coisas que a gente está fazendo. A gente não olha para isso. Então, para eu poder saber, eu tenho que me observar. Para a partir daí poder modificar aquilo que eu tenho que modificar. Porque muitas vezes também, eu estou muitas vezes nessa questão de estudo para concurso, eu estou preocupado com como é que está o vizinho funcionando. Como é que está a grama do vizinho funcionando? De repente eu ali e penso assim, nossa, a grama do vizinho é bem mais verde que a minha. Será que ele percebeu que a minha grama é sintética? Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando, mas o fulano estuda tantas horas, mas nessa hora, essa semana não deu vir. Semana passada, perdão. Na hora que eu estou aqui, tem alguém estudando. Sim? E aí? Qual é a qualidade desse estudo? Qual é a capacidade de absorção dessa pessoa de estudo? Será que um exercício, um sono melhor, uma capacidade de alimentação melhor, isso não faz a grande diferença? Não vai fazer com que você tenha uma capacidade melhor de produção? Então, se você olhar para o seu concorrente, muito bem, você vai olhar para ele. Mas isso não vai ser determinante naquilo que você vai fazer. O que vai ser determinante é o que você realmente faz para chegar lá. Então, cuide, porque a grama do vizinho às vezes pode ser sintética e você está extremamente preocupado com aquela situação que está ali no externo. Palavrinhas mágicas, entre aspas, que a gente precisa ter para poder chegar, até mesmo para se conhecer. A gente precisa ter foco, disciplina e muita determinação. Para que a gente possa chegar onde a gente quer, como eu falei para vocês anteriormente, a questão do foco ela é importante. A questão da disciplina ela é importante. E não é disciplina de quartel, não é disciplina daquela coisa de toda, mas é uma disciplina que aquela pessoa tem que ter para poder atingir seus objetivos. É rotina, é um dia depois do outro. Se hoje eu sei 1, amanhã eu vou saber 1 e 2. Depois de amanhã eu vou saber 1,5. Depois de amanhã eu vou saber 2. Depois de amanhã eu vou saber 2,5. Só que para isso eu tenho que ter disciplina. Porque senão eu começo hoje e daqui a pouco eu paro. Depois eu começo depois e depois eu paro de novo. Depois eu começo... Não dá. As pessoas começam, arrancam e param muitas vezes. E esse final de ano ele é muito convidativo para isso acontecer. Por isso eu coloquei esse tema para a gente poder estar falando hoje à noite. Porque ele convida as pessoas a saírem da sua meta, a saírem da sua rotina, a saírem do seu foco. Convida. Simplesmente convida. Ou seja, todo mundo fica de alguma forma mais agitado. Então, foco, determinação, e disciplina, ou muita determinação e disciplina, são importantes. Da mesma maneira que foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. Eu tenho colocado essa questão muito da fé, porque até pouco tempo eu nunca chegava a falar sobre isso nas minhas palestras, e eu percebi que as pessoas que têm fé, as pesquisas já mostraram, nos mostram que não importa no que elas têm fé. Se elas têm fé em alguma coisa, automaticamente elas têm mais condições de poder modificar. Se elas têm fé em coisas para poder transformarem, seja no externo, no interno, seja numa religião, forma, não importa. Se ela tem fé em algo, ela vai conseguir. Da mesma maneira que a gente sabe, gente, que eu tendo foco, força e fé, muitas vezes eu me proponho várias coisas. Só que muitas delas chegam lá pelas tantas, eu não consigo ter força para terminar. Só que aí eu vou lá e falo para alguém. Eu quero tal coisa, eu quero chegar em tal lugar. Isso tem, entre aspas, um poder muito grande. Eu me comprometo com o outro naquilo que eu estou dizendo. Só que os brasileiros têm exatamente o seguinte pensamento. Também isso foi um outro dado que a gente trouxe eu li há pouco tempo.
O brasileiro sabe que ele precisa compartilhar, ele sabe que é importante falar para se comprometer com o outro, mas ele tem muito medo do olho gordo, então ele não fala. E aí, fica aquele circuito. Eu não falo, apesar de saber que eu posso me comprometer e eu posso fazer mais, e eu fico com medo, eu falo e daqui a pouco as coisas começam a dar certo e pensar, foi fulano que estava de olho, foi o Beltrano, eu fui dizer para ele que eu fui estudar lá e eu estava lendo tal coisa, fui contar meu score bom, a fulano já botou olho e já não saiu de lugar nenhum. Né? Então, por isso a questão que eu trago, foco, disciplina e muita determinação, foco, força e fé como determinantes nessa questão toda que a gente está chegando aonde a gente quer chegar. Então, na medida que vocês se conhecerem, na medida que vocês conseguirem desenvolver, na medida que vocês conseguirem chegar nesse equilíbrio, a ideia não é poder estar dando nenhuma fórmula mágica, mas é estar passando para vocês algumas coisas para reflexão, para que vocês possam pensar, para vocês saberem aonde vocês querem chegar. Só que isso aqui é certo, que existem 7 hábitos que a gente precisa abandonar para que a gente tenha sucesso. O primeiro deles é a procrastinação. Empurrar com a barriga é algo comum a estudantes, a concurseiros que empurram com a barriga. Procrastino. Nunca começo. Quando eu começo, eu paro em seguida. Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso estar combinado comigo para que eu pare de procrastinar. Da mesma maneira que eu tenho que ter cuidado do medo do julgamento ou que os outros vão pensar. Hoje em dia, a gente pode pensar assim, não interessa o que os outros pensam. Se não interessasse o que os outros pensam, não existiria Facebook, não existiria Instagram, não existiria Twitter, não existiria Snapchat, não existiria vários outros aplicativos. Por quê? As pessoas voltam para si. As pessoas colocam lá, porque elas não estão preocupadas com os outros, a foto, meu álbum virtual do Instagram, só eu posso enxergar? Não. Eu vou lá, coloco para os outros poderem enxergar. Então, existe uma preocupação do que os outros vão pensar. Existe, né, também, como eu vi semana retrasada, o Tribunal Superior do Facebook. A pessoa faz alguma coisa lá, e aí, de repente, alguém começa a julgar e a malhar. E só precisa de um, para o resto de todo mundo começar a vir na carona. Então, assim, o julgamento dos outros. O que os outros vão pensar? Então, se eu estou a fim de chegar em algum lugar, eu não vou agradar todo mundo. Isso eu tenho que ter presente. Não existe isso. Vai ter amigos que vão ficar de lado, vai ter momentos familiares que não vão ser legais, vão ter situações que não vão ser boas, mas eu não vou conseguir. E eu vou ter que estar numa boa. Por quê? Se eu estiver preocupado muito com os outros, eu não vou sair do lugar. A necessidade de estar sempre certo. Eu preciso estar sempre certo. Maneira de estudar melhor, o meu material é melhor, as pessoas que estão falando comigo não adianta para nada. Ou seja, eu estou sempre certo naquilo que eu estou fazendo. Isso não vai me levar a ter sucesso. Porque eu preciso ter noção de que em vários momentos eu não vou estar certo. Em vários momentos eu vou precisar de ajuda. E ajuda, o esforço de 2, 3, 4, muitas vezes, vai ser muito mais rentoso do que uma pessoa só. Então, cuidem para não querer estar sempre certos. Da mesma maneira que a gente tem que cuidar, né? Parece que quem estuda para concurso, quem se prepara para uma prova, quem está envolvido em alguma questão nesse sentido, está voltado para a questão de papos negativos. Aquela história de que não vai dar certo, aquela história de que eu já vi esse filme e não contendeu comigo, a vizinha da fulana, da Beltrana, da ciclana não deu. Ou seja, aquele negócio de que papo negativo meio que contagia, é a mesma coisa que o estresse. Tu acorda de mau humor, tu contamina o ambiente de mau humor. Da mesma maneira que uma pessoa bem-humorada acaba incomodando aquele mal-humorado. Aquele mal-humorado fica incomodado. Por que ele tem tanta alegria? Como é que consegue estar tão alegre todos os dias? Está sempre rindo. Está na EMA e está rindo. Olha só se tem condições disso. Por que isso, meu Deus do céu? Nem passou em nada. Está ralado de dinheiro. Está não sei o que. E fica aquele negócio todo assim, ó. E aí a gente pensa, meu Deus, vai te preocupar com a tua vida. Cuida da tua história. Né? Mas não. Muitas vezes eu fico lá. E aí é muito mais fácil a gente ficar falando de papo negativo, né? Porque sempre tem alguém para malhar, sempre tem alguém para botar para baixo. Então fica toda aquela coisa, tá? Juntou fofoquinha, juntou papo negativo, tô dentro. Né? E aí a gente pensa assim, poxa, quando é um papo positivo? Foi sorte do Beltrano. Ele teve condições porque deu ali, né? Teve sorte. Não, olha só, a pessoa construiu a sua história.
Então, se eu ficar realmente no meio das pessoas que estão falando só porcarias, eu realmente não vou ter um bom resultado, não vou atingir aquilo que eu quero. Críticas e reclamações, ou seja, ficar criticando e reclamando com os outros, assim, sabe? Pai, estudar para concurso é difícil. Final do ano é complicado. Estar com todo mundo na minha volta é difícil. Porque agora, de repente, eu tenho que chegar lá no final do ano e tenho que fazer prova tal, prova tal, prova tal, prova tal. Agora, há pouco tempo, minha esposa me olhou e disse assim, está no final da faculdade, me olhou e disse assim, está complicado. Eu disse, em algum momento alguém te disse que ia ser fácil? E ela, não. Então te vira. Está complicado para todo mundo. Então, ou seja, não adianta você ficar criticando e reclamando, porque a professora tal fez isso, porque a professora tal fez aquilo. Faz a tua parte. Né? E ela me olha e diz assim, é difícil falar contigo mesmo. Eu digo, é bem difícil falar comigo mesmo. Né? Por quê? Porque não tem saída. Ela disse, eu não consigo falar contigo. Então não fala. Né? Não tem problema. Não fala. Sem problema nenhum. Né? Claro que ela para, ela respira fundo e diz, tu tem razão, tem que baixar a cabeça. E para de reclamar. Quem não está sobrecarregado, quem não está cheio de coisa para fazer, quem não tem um monte de coisa para estudar, quem não tem coisa... Todo mundo tem. Agora não. Olha só. Eu vou ficar aqui agora nessa live dizendo para vocês que é só, olha só, já são 8h20, meu Deus, e as cadeiras não se encheram todas, e eu estou aqui reclamando que eu não ia fazer palestra, e eu sempre tive um propósito. Porque tem uma pessoa aqui que eu ia falar. Como tinha várias pessoas, e tem várias pessoas em casa, eu ia falar da mesma maneira. Né? Então, por quê? A criticar, reclamando. A Saraiva não me dá estrutura. Que Saraiva não te dá estrutura, meu grande? Faz tua parte. Né? Para a gente poder chegar lá. Resistência à mudança. Ou seja, eu fico olhando lá e fico tendo dificuldade de mudar. Isso também não vai me levar ao sucesso. Da mesma maneira que as velhas e boas desculpas ligadas à procrastinação. Então, não dá isso aqui por quê? Porque não dá. O que você está inventando? Não está inventando nada. Só não dá. Desculpas mais velhas do que esparrapadas. Mas eu vou lá e dou desculpas que eu mesmo quero me ouvir. Né? Eu mesmo quero saber dessa minha desculpa que eu estou dando. Então, colhem esses 7 passos, esses 7 hábitos que a gente precisa modificar para poder alterar. Prometo para vocês que são mais 15, 20 minutos, a gente já está terminando. Me passei um pouquinho, mas vamos lá. Todas essas questões de saber qual é o seu nível de estresse, saber como você se conhece, saber de que maneira você pode modificar, você pode alterar as coisas, muito bem. A gente pode pensar e pode sentir e achar que, de repente, eu tenho que mudar. Vamos lá, na prática, eu vou mudar. Você vai mudar como? Preciso mudar minhas emoções. Aquilo que eu sinto não está legal. Aquilo que eu sinto não está bom. E aí a gente pode parar e pensar um pouquinho. E dizer, eu tenho uma situação para dizer para vocês. Nós não mudamos emoções. Nós mudamos pensamentos. Então, nossos pensamentos têm uma influência controladora sobre nossas emoções e comportamentos. O modo como nós vamos agir, nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamentos. E a atividade cognitiva pode ser monitorada e alterada. Isso quer dizer o quê? Que toda situação, todo evento, vai gerar uma série de pensamentos, que vai gerar uma série de emoções, que vai gerar um comportamento. Muito bem. Aqui o exemplo, o evento estudar, o pensamento não vou conseguir, isso não é para mim, a emoção de medo, ansiedade, tensão, e o comportamento é não estudar. E aí as pessoas ficam aqui. Estudar, eu tenho medo, tenho ansiedade, e eu não estudo. E não vou correr atrás para ver o que tem por trás dessa minha emoção. Até hoje eu não vi ninguém modificar uma emoção. Vou modificar as minhas emoções. Eu estou alegre, agora eu vou ficar triste. Eu estou triste, agora eu vou ficar alegre. Se eu não tiver uma raiz, se eu não tiver um funcionamento do meu pensamento, dificilmente eu vou conseguir chegar lá. Dificilmente eu vou conseguir chegar aonde eu quero chegar. Isso é um fato real. Então eu preciso saber as situações e todo aquele pensamento que tem em volta dela para eu poder modificar esse meu comportamento. Uma forma que a gente tem de se conhecer cada vez melhor é poder anotar as situações, os pensamentos e as consequências. E aí, a partir daqui, poder tentar modificar esses pensamentos que estão aqui. Nós criamos, gente, uma série de pensamentos ao longo da vida. Chamamos de crenças. As nossas crenças, elas são formadas por vários fatores. Por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que a sociedade acaba nos mostrando, e a gente vai criando essas crenças.
Existem crenças que nos fazem crescer, que são crenças boas, são crenças positivas. Existem crenças que são negativas, são crenças limitadoras, que não nos fazem chegar a lugar nenhum. Então, de repente, eu posso acreditar que eu posso chegar em algum lugar, mas posso acreditar que eu não vou chegar em lugar nenhum. Isso é fato, é real. Então, eu preciso ter noção do que eu acredito. Muitas vezes a gente acredita naquilo que nos é dito, e não necessariamente naquilo que a gente sabe, que a gente vê. Aquela história de que matéria tal é ruim, de que professor tal é ruim, eu preciso ter a minha impressão. Eu preciso saber como é. Senão eu vou estar acreditando num negócio que está sendo me passado. E não necessariamente seja a minha crença. Eu posso assistir aula com o professor X e dizer, que o professor é muito gente boa. E outro assistiu e diz que não. Então, eu preciso ter noção de quais são as minhas crenças. Aonde eu estou aqui para poder modificar essa questão que eu tenho que modificar aqui sobre os meus pensamentos. Então, aqui entra sobre a situação. Final de ano, né? Pensamentos que pode ser muito estressante, a emoção vai ficar extremamente estressada, e o comportamento muitas vezes é paralisar. Então, fica a questão de vocês poderem saber que passa por um outro caminho, passa por uma outra situação, a gente poder olhar para isso e a gente poder fazer diferente. Então, se nós não anotarmos, nós não vamos saber exatamente o que nós pensamos, exatamente o que nós sentimos. As pessoas às vezes dizem assim, não, Fernando, eu sei tudo que eu penso. É muito tranquilo a gente saber o que a gente pensa, mas a gente precisa tranquilamente também ter tudo anotado. Papel e caneta são fundamentais para você fazer qualquer tipo de processo de mudança. Vamos ficar robotizado? Não. Vamos nos conhecer. Isso é extremamente importante. Então, aqui só o exercício para que se possa fazer, para que se possa pensar num processo de modificação. Muito bem. Na medida em que a gente sabe lá o nível do nosso estresse, que a gente sabe que as festas estão aí, que a gente sabe que as coisas estão acontecendo, a gente tem que parar e fazer uma reflexão e ver até onde eu posso ir, o que eu posso mudar, o que eu posso modificar com a minha vida e o que eu estou a fim de fazer com a minha vida. E de uma forma um pouco mais romântica, como eu digo, eu proponho vocês uma reflexão nesse momento, que é o que eu acredito nisso. E acreditando nisso, eu trago para vocês como uma crença que é minha, embasada em cima de situações práticas e objetivas e técnicas. Muito bem. Chegamos nesse mundo, todos nós nascemos. Natural e óbvio. Vamos crescendo. Na medida que nós nascemos, nós recebemos um livro em branco. Um livro e uma caneta. Livro esse que ele é preenchido ao longo da nossa existência, até nós nos darmos conta, pela nossa família, pelas pessoas que estão à nossa volta. Por pessoas que julgam e dizem que aquelas histórias são as melhores para a nossa caminhada. E esse livro começa a ser escrito. Muitas vezes, sem eu concordar, mas eu ainda não tenho intelectualidade para poder saber, cognição para poder saber isso. E as pessoas vão escrevendo. E aí eu vou tendo as minhas experiências, eu vou crescendo e vou de alguma maneira tentando colaborar também para que esse livro seja escrito. Chega um determinado momento da vida, esse livro nos é entregue. Ou nós pegamos ele. Tem pessoas que deixam esse livro fechado para o resto da vida, não abrem para ver aquilo que aconteceu no seu passado, naquilo que foi escrito sobre a sua história. E tem pessoas que é natural, você muitas vezes fica curioso em saber o que tem na minha história. O que foi escrito lá no momento tal, na situação tal, o que tem para me dizer nessa história toda. E a gente se depara muitas vezes com algumas coisas escritas, com algumas páginas escritas, onde tem lá incompetência, medo, insucesso, incapacidade, impossibilidade. Claro que diante de todas as outras coisas boas escritas, mas tem essas páginas. E como nós desapegamos às coisas negativas, nós muitas vezes ficamos vivendo estas páginas. Ficamos lendo e relendo essas páginas. E muitas vezes não saímos do lugar. Por quê? Está escrito no nosso livro. Como é que eu vou fazer isso? Está lá. Está determinado isso. Que eu vou funcionar de tal forma, de tal maneira. Pois é. Só que a grande diferença é que na medida que a gente vai crescendo, gente, a gente consegue ter um corretivo. Esse corretivo qual é para a gente poder trocar, corrigir aquilo que em algum determinado momento eu julguei que era importante, não era importante, mas em um determinado momento que eu posso fazer diferente. Então, esse corretivo que vai me dar chance de poder, ao longo da minha história, rever páginas daquilo que eu ouvi, reler páginas daquilo que eu li,
e reescrever de um jeito diferente. Onde eu posso colocar lá? Sucesso, coragem, competência, capacidade e possibilidade. Não como uma questão de um pensamento positivo, não como uma questão de uma definição pura, fria e determinada, mas sim como uma questão real. Quem disse que a gente não pode? Quem falou que a gente não pode? Existem páginas do livro que dizem assim, olha, não dá. Muito bem, eu posso concordar com essa página, ou eu posso alterar essa página. E essa decisão é minha. E aí, eu posso pensar que eu vou começar a fazer e a escrever o livro que eu quero escrever da minha história. Então, é muito bom a gente poder pensar que quem está no comando da nossa vida, quem está comandando toda a nossa caminhada, somos nós. Em um determinado momento, isso é dado, isso é feito por terceiros. Mas na medida que nós crescemos, ele passa a ser totalmente feito por nós. Então, nós vamos ter a capacidade de escrevermos aonde nós queremos chegar e aonde nós vamos chegar. Pode ser com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de facilidade, mas nós vamos chegar aonde nós queremos. É só uma questão de um dia depois do outro. Muito bem. Aqui, para a gente poder pensar um pouquinho, eu sempre falo que é o momento mais estressante, é o momento mais preocupante. Então, é uma forma mais lúdica de a gente pensar. Vocês estão enxergando aqui? Uma foca, né? Aí a gente vai pensar que ela vai estar ali, focando no estudo, para a gente poder estar mais leve. Essa foquinha está aqui, para vocês poderem levar e botar no mural de vocês, para que vocês tenham. Eu tenho a minha foquinha velha, que está aqui também, que é uma foquinha que pode ser uma morsa, pode ser um leão marinho, como vocês quiserem, mas a ideia também é a questão de poder estar focando no estudo. Por quê? Ele já é denso, muitas vezes ele já é árduo, e eu preciso ter situações que possam estar me ajudando a estar descontraindo um pouco, para não ficar tão denso, tão pesado. Então, se eu puder focar no estudo, por que eu não posso fazer desta forma, de uma forma mais lúdica? Né? Então, o foco é fundamental. Da mesma maneira, gente, que a persistência, ela sempre vai ser o caminho do êxito. Eu não conheço bichinho mais persistente do que esse na Era do Gelo para atingir a sua noz. E ele vai lá, e vai lá, e vai lá, e vai lá. E eu penso sempre, o que vem na próxima Era do Gelo? O que ele vai fazer na próxima? Então ele também está aqui, como a persistência e o caminho do êxito. E tem aqui também para vocês um marcador de página, onde tem a foca e onde tem a persistência que vocês podem estar levando para vocês depois no final. Então, para que vocês tenham no mural de vocês e a gente possa estar lembrando disso. Então, a gente olha para cá e pensa, para ter sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, eu vou idealizar, eu vou tentar, eu vou fazer, de novo, continuar fazendo, eu vou ter sucesso. A persistência nada mais é do que isso. Fazer, até eu atingir aquilo que eu quero chegar, aonde me interessa chegar. Para que vocês possam ir nos acompanhando através das redes sociais, também somos filhos de Deus, né? Também temos as nossas redes sociais, o Facebook, né? Enquanto concurseiro, está ali o meu assessor, meu jornalista responsável, Gustavo, que está ali morenaço desse sol, né? Onde ele está, e ele acaba alimentando sempre a nossa rede social. A gente tem o site, fernandeliajosé.com.br, também tem as informações. E a gente tem todos os canais, Encontro, Face, Twitter, canal no YouTube e um blog no Clique RBS, que está aqui onde a gente está tendo todas as informações que a gente pode estar passando para vocês. Eu comecei com vocês com uma frase e vou propor para vocês uma outra frase de reflexão. Mas antes disso eu quero saber, para depois dessa pergunta, todo mundo preencheu? Alguém não preencheu? Botaram o nome, por favor? Que aí depois a gente vai estar botando na urna aqui para poder fazer o sorteio. Muito bem, então nós vamos pensar o seguinte, que se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas, sobretudo, em primeiro lugar, evitar que muito dele surja. Dalai Lama nos falou isso em 1999. Eu fui em busca da origem dessa frase e fui ver que quem disse ela, num sistema mais reduzido, foi Buda. Então, Buda já nos trazia isso de que, se a gente puder estar atento ao que nós estamos pensando, automaticamente vamos estar modificando aquilo que nos interessa,
para evitar que sofrimento possa estar surgindo ali. Nos encaminhando para o final, né? Sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias, e desejando a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que a gente possa ter um final de ano muito legal, muito tranquilo, mesmo com toda a agitação e todo o estresse, a gente possa ter vários momentos que sejam bons. Eu vou esperar só o pessoal ali que vai me trazer a urna ali, para a gente poder estar sorteando para vocês. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Não poderíamos deixar de ter, né, a nossa sacolinha de foco no estudo. E junto com a sacolinha, a gente sempre tem uma camisa para o pessoal que está aqui, que é diferente do pessoal que está lá, que acaba não recebendo. Essa aqui diz o seguinte, essa aqui é tamanho M. Não limite seus desafios, mas desafie os seus limites. Então, quem for sorteado vai ganhar a sacolinha e a camiseta. Quem não for sorteado, em função de Natal, todos irão receber hoje a sacolinha de presente, já aproveitando para poder dar para vocês ao longo dessa caminhada aí. Só um pouquinho, que minha equipe está ali, buscando, para a gente poder fazer. Deixa eu ver aqui. Estão deixando aqui para vocês a mensagem. Uma mensagem mais tranquila. E podendo pensar um pouquinho nas coisas que eu falei, podendo refletir um pouquinho em cima daquilo que nos interessa, para a gente poder realmente modificar e alterar as nossas coisas. Deu aí, gente? Mais um? A camisa essa aqui está em tamanho médio, mas a gente tem, todos os tamanhos depois para trocar. É só o pessoal dizer o tamanho que quer e a gente vai trocar direitinho. Tá? Aí também tem mais um papel ainda. Aqui também tem. Não entregou? Ok. Deus. Vamos lá. Ver quem vai ganhar a camiseta e a sacolinha, como diz o outro. Muito bem. Matheus Teixeira. Muito bem. Pode vir aqui que você vai ganhar a camiseta e a sacolinha do encontro. Tá aqui? Parabéns. Só pegar ali. Olha o momento marketing para as redes sociais. Segura, esse é seu. Momento marketing para as redes sociais. Todo mundo tem que ver isso, né? Ou seja, não tem que estar lá. Estica a camisa. Agora o nosso diretor de imagem faz todo o processo. Feito. Depois, se você quiser trocar o tamanho, você me avisa ali, tá? Tá bom? Minha assessora para assuntos aleatórios, por favor. As sacolas. Essa é minha filha, minha assessora, que está aí de férias e me assessorando hoje. Cada montinho desse tem 5, minha filha. Cada coisinha dessa que está amarrada tem 5. Traz uns 2 ou 3 para cá para a gente poder distribuir. Então, gente, a questão do Natal, do Ano Novo, que vocês tenham um momento muito legal. Eu agradeço a atenção de vocês. É um projeto que está entrando no 8º ano. A gente, infelizmente, ainda não tem as datas de janeiro e fevereiro, em função de que a gente não sabe como é que vai ser a mobilização da Saraiva de voltas às aulas. Mas assim que a gente tiver, quem tiver pode ir passando ali. Quem tiver deixado o e-mail, nós vamos estar comunicando se a gente volta em janeiro, fevereiro, março. A gente vai estar voltando aqui. Obrigado demais pela presença de vocês. Eu agradeço. Quem quiser pegar o material, fique à vontade, está aqui também. Só pegar e poder levar. Tá? Fiquem bem à vontade, façam um bom uso da sacola. E obrigado, gente. Bom Natal e bom Ano Novo para vocês. Valeu!